Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus o privilégio que Ele me concede de adorá-lo na beleza da sua santidade na noite deste dia. É maravilhoso estar na presença do Senhor, entendendo de que a alegria do Senhor é a nossa força. Quero também deixar registrado a minha gratidão, o meu agradecimento ao meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança, pela oportunidade e privilégio que ele me concede de, na noite deste dia, trazer uma mensagem bíblica para todos nós. Nós cremos que Deus é poderoso para, mais uma vez, falar com a sua igreja através da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, os convido a abrir a Bíblia, rogo as vossas orações. Estou ciente das minhas limitações, mas confio no Espírito Santo que capacita e que abre a porta da palavra. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 19. Vamos então, com a graça de Deus, meditar neste versículo e cremos que o Espírito Santo deseja nos comunicar algumas verdades que estão inseridas neste lindo versículo. A palavra do Senhor nos diz: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Quantos dizem amém? Amém. Queridos irmãos, diletos ouvintes da mensagem de Deus, diante de nós está um texto sagrado, um versículo bíblico que fala muito forte aos nossos corações. O que nós podemos aprender com o sonho da mulher de Pilatos? Mateus foi o único escritor a registrar o episódio envolvendo o sonho da mulher de Pilatos. Cremos que Mateus foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a escrever este acontecimento, porque Deus queria falar à humanidade através do sonho da mulher de Pilatos. A palavra de Deus nos informa que o sonho desta mulher foi tão impactante que ela se perturbou ao ponto de enviar um bilhete para seu marido dizendo: não se envolva na questão desse justo, pois em sonho muito sofri por causa dele. Com isso, percebe-se que o julgamento de Jesus não foi apenas um evento político ou religioso, mas sim um evento onde o céu tentou falar com a terra. O texto nos mostra, queridos irmãos, que o Senhor Jesus foi levado ao tribunal pelas autoridades religiosas. Se você observar bem, você vai perceber que essas autoridades conduziram o Senhor Jesus ao tribunal, e ali diz a palavra que Jesus ele foi julgado justamente em um tribunal marcado pela injustiça, pela inveja e pela tirania. E foi nesse ambiente
que Deus levantou uma voz improvável. Quem diria que a voz improvável de Deus pudesse chegar ao tribunal romano através de um bilhete enviado pela mulher de Pôncio Pilatos. E a mensagem era clara, a mensagem era contundente: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho muito sofri por causa dele. Como dá para observar, o sonho desta mulher não foi um sonho comum. Na verdade, foi um alerta do céu em meio ao caos humano. E essa narrativa revela uma grande verdade espiritual. Ou seja, há momentos em que Deus alerta as pessoas antes de cometerem um erro irreversível. O que nós podemos aprender com este versículo que nós acabamos de ler? Em primeiro lugar, o alerta de Deus não pode ser ignorado. Mateus descreve, queridos irmãos, que Pilatos estava no tribunal quando recebeu este alerta divino, detalhe, através da sua própria mulher. A mulher de Pilatos teve um sonho e se perturbou muito, ao ponto de dizer que o homem, Jesus, que estava sendo julgado pelo seu marido, era inocente. E é lindo perceber que Deus, queridos irmãos, ele se revela de diversas formas. Veja que a palavra de Deus não dá detalhe a respeito do sonho desta mulher. Apenas diz que ela sonhou e se perturbou. Às vezes eu fico pensando, me permita trilhar um pouco nos meus pensamentos. Nós não sabemos com que esta mulher sonhou. Será que ela sonhou com o juízo final? Será que ela sonhou com um castigo eterno? O fato é que este acontecimento revela que Deus pode alertar os homens através dos sonhos. E nós temos na Bíblia alguns exemplos de como Deus alertou os homens através dos sonhos. O que dizer então do rei Abimeleque? Gênesis capítulo de número 20, a palavra de Deus nos mostra que foi em sonhos que Deus o alertou, dizendo o seguinte: deixe o meu servo Abraão em paz. Foi em sonho que Deus apareceu a Jacó em Berseba, quando ele fugia do seu irmão, e Deus então em sonhos lhes fez promessas de que estaria com ele e que o protegeria. Foi em sonhos que Deus alertou a José que fosse para o Egito, porque o rei Herodes queria matar o menino Jesus. Deus pode se revelar ao homem em sonhos com a finalidade de o alertar e também de comunicar alguma coisa. Mas é importante destacar, é importante ressaltar que o escritor aos Hebreus nos diz que Deus, ele fala de diversas formas, ele fala de diversas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como se pode observar, o alerta de Deus pode ser instrumentalizado na direção do homem de diversas formas e diversas maneiras. No caso, em tela, diz a Bíblia que Pilatos, ele foi alertado através do sonho da sua própria esposa. Assim sendo, o alerta de Deus para o homem pode acontecer também através da consciência, porque a consciência é um alarme que Deus colocou dentro do ser humano. O alerta de Deus também pode acontecer
através das circunstâncias, através das situações adversas. Deus também fala quando algo está acontecendo errado. O alerta de Deus também pode acontecer através dos conselhos. O conselho certo, na hora certa, pode ser a voz de Deus nos alertando e nos livrando de grandes quedas. Mas a maneira perfeita de Deus alertar os homens é através da sua palavra. Cada palavra é um aviso de Deus, cada mandamento é um alerta de Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 22 e o versículo de número 3 nos diz: o avisado vê o mal e faz o quê? Se esconde. Então quem ignora os alertas de Deus corre um grande perigo. E eu quero abrir aqui um parêntese. Deus nesta noite está te alertando através da sua palavra. Tenha cuidado, leve em consideração o alerta divino, porque isto é um indicativo de que Deus te ama. Isto é um sinal de que Deus não abre mão de você. Isto é um indicativo de que Deus não abre mão do direito que tem sobre a sua vida. Se você me entende, diga amém. Então Deus sempre alerta antes de agir. Quem não se lembra do período do patriarca Noé? Porque antes do dilúvio, Deus levantou Noé como pregador da justiça em sua geração. Mas a geração de Noé não considerou os alertas de Deus através deste patriarca. Foram 120 anos Deus alertando aquela geração, mas infelizmente o povo ficou indiferente ao alerta de Deus e por conta disso pereceram. Em Provérbios capítulo 29, versículo 1, veja que palavra contundente do sábio Salomão. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quem ignora o alerta de Deus entra em um caminho de destruição. Mas nesta noite, o Espírito Santo brada nesta casa de oração, através da sua palavra: escapa-te por tua vida. O alerta de Deus se dá através da pregação do Evangelho. O que é que você vai fazer diante do alerta divino? Nesta noite, não ignore o alerta do Senhor. Venha para Jesus. Venha se esconder em Cristo. O profeta messiânico, no capítulo 32, versículo 2, falando a respeito da missão de Jesus, ele nos diz que Jesus é um esconderijo contra o vento. Ele diz que Jesus é um refúgio contra a tempestade. Ele diz que Jesus é como ribeiros de água em lugares secos. Ele diz que Jesus é como uma sombra grande em terra sedenta. É esse Jesus que nós estamos anunciando, o Jesus que salva, o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma. Ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. O amor de Deus é tão extraordinário que Deus não deixou o governador Pilatos sem um recado do céu. E Deus se utilizou de quem? Da sua própria mulher. Deus é mistério. Foi por isso que Jesus disse: o vento assopra onde quer. Ouve-se apenas a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Não há barreira para Deus. Deus atua em qualquer lugar. Quem impede? Deus opera em qualquer lugar. Ele é soberano. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda debaixo da terra.
Deus se utilizou de um sonho para comunicar a um procurador, a uma autoridade romana, que Jesus de Nazaré era inocente. Mas infelizmente, este homem ignorou o recado do céu. Outra verdade é que Pilatos não percebeu que diante de Jesus ninguém pode ficar neutro. Diante do aviso que ele recebeu, para não se envolver com a questão de Jesus, Mateus diz que Pilatos manifestou um comportamento de neutralidade. Pilatos não se decidiu, ele ficou em cima do muro, porque o seu propósito, o seu objetivo era agradar os religiosos e a multidão. E essa neutralidade diante de Jesus ficou demonstrada quando ele lavou as mãos diante da multidão. E esse gesto de Pilatos anunciava para o povo que ele não tinha nenhuma responsabilidade a respeito da condenação de Jesus. Só que essa atitude de Pilatos nos revela uma verdade espiritual. É que diante de Jesus ninguém consegue ficar neutro. Ou você está com Jesus, ou você está contra ele. Porque a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3 e o versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou a pessoa crê para a salvação, ou não crê para a condenação. No caso de Pilatos, não adiantou ele transferir a responsabilidade para o povo, porque no final a responsabilidade recaiu sobre ele. E aqui eu faço uma contextualização. É que no decorrer da história, muitas pessoas têm se comportado como Pilatos, com atitude de neutralidade. São pessoas que admiram Jesus, são pessoas que diante de Jesus até choram, são pessoas que diante de Jesus se emociona, respeita a Jesus, mas isso não é suficiente, porque Jesus quer pessoas comprometidas com Ele. Ele mesmo declarou: quem não é comigo é contra mim, porque para Jesus neutralidade espiritual é impossível. Ou está com Cristo, ou está contra Cristo. Mas eu quero saber, quem está com Cristo aqui? Nós estamos com Cristo. Nós não estamos em cima do muro. Nós somos do Senhor. Somos propriedade do Senhor. Levanta a sua mão e adore a Ele. Pilatos não percebeu que diante de Jesus ninguém pode ficar neutro. Ou é, ou não é. Ou está na luz, ou está nas trevas. Ou é liberto, ou é escravo do pecado. Mas Jesus de Nazaré está aqui para libertar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pilatos, além de ignorar o recado do céu, também não percebeu que diante de Jesus o homem não pode ficar neutro. Ou seja, tem que tomar uma decisão. Mas outra coisa importante a ser destacada é que Pilatos não discerniu que ignorar o aviso de Deus pode trazer consequências eternas. O aviso que ele recebeu era uma oportunidade de Deus. Era Deus dizendo para ele: não participe disso. Mas Pilatos ignorou o recado de Deus. Pilatos ignorou o aviso do céu, de modo que ele entrou para a história como um homem que autorizou a crucificação de Jesus. Seu nome entrou na história ligado a um julgamento injusto.
E isso nos ensina algo muito sério. Porque quando Deus fala, não se pode ignorar. Quando Deus fala, Ele espera uma atitude. Ele espera uma ação. Porque cada decisão espiritual tem consequências. Cada decisão espiritual tem consequências. João 13,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, olha aí a consequência, tenha a vida eterna. Então quem crê em Jesus, quem acredita na obra redentora do Calvário, quem se comprometeu de verdade com o Senhor Jesus, já experimenta a salvação em Cristo Jesus. Mas quem não manifesta essa fé no Cristo crucificado, infelizmente corre sério perigo espiritual. Então, na caminhada com Deus, não existem decisões insignificantes, porque cada atitude, cada resposta ao chamado divino e cada escolha feita no secreto do coração gera consequências que, cedo ou tarde, se manifestam. Então, quando alguém decide obedecer a Deus, mesmo que isso custe renúncia, colhe frutos de paz e direção. A obediência abre portas, fortalece a fé e aproxima o homem da vontade perfeita de Deus. Nesta noite, o alerta divino foi acionado neste lugar. E o Espírito Santo, pela palavra, está falando contigo. Mais uma vez, a sirene do céu se faz ouvir dentro de você. Não endureça o teu coração. Não endureça. Se conscientize que a tua obediência ao alerta divino vai produzir consequências maravilhosas para a tua vida. Mas por outro lado, quando alguém escolhe ignorar a voz de Deus, também há consequências. Porque a desobediência pode endurecer o coração, pode afastar a sensibilidade espiritual e trazer perdas que poderiam ser evitadas. Toda escolha fora da vontade de Deus conduz a caminhos de dor. Assim sendo, Deus coloca diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Há diante de você a obediência e a desobediência. Há diante de você a possibilidade da renúncia ou não. Mas se conscientize que a tua decisão vai trazer consequências terríveis para a tua vida espiritual. Mas eu garanto, através da palavra de Deus, conforme diz Paulo em Romanos no capítulo 5 e o versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você considerar o recado de Deus, Ele vai efetuar na tua vida uma mudança extraordinária. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, diante do aviso que Pilatos teve, de não se envolver com a questão daquele inocente, diz a palavra que Pilatos fez exatamente o contrário. E o que foi que ele fez? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Caráter fraco, postura neutra. Mas ele partiu desta vida ciente de que o recado do céu chegou até ele.
O Espírito Santo, todo santo dia, está falando. E ele fala de diversas maneiras. Ele fala de diversas formas. O trabalhar de Deus é lindo. O trabalhar de Deus é extraordinário. Ele decidiu pular fora. Ele menosprezou aquilo que ele havia ouvido. Mas hoje Deus fala pela sua palavra. Você vai ouvir o aviso de Deus ou vai ignorá-lo como Pilatos? Que você possa tomar uma decisão. Que você tenha coragem de romper com o pecado. Porque Lucas 9:23, o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E depois faça o quê? Siga-me. Quem está seguindo a Jesus aqui? Foi a melhor coisa que fizemos. Foi seguir a Jesus. Foi por isso que Paulo disse aos Coríntios: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem tomou uma decisão, para quem recebeu de bom grado o recado divino e avaliou as consequências do não e do sim. Porque tem consequências para quem diz sim para Jesus e para quem diz não para Jesus. Nesta noite, seja mais um a dizer sim para Ele. Ele está olhando para você. Ele olha para você. Mateus 27:19 diz a palavra: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A palavra de Deus não revela o nome desta mulher. A palavra de Deus não dá detalhe do sonho desta mulher, com o que ela sonhou. Mas ela deduziu que o sonho que ela teve era justamente uma consequência do que estava acontecendo no tribunal romano. Porque alguém estava lá, sendo julgado de maneira injusta. Todos nós sabemos que no plano espiritual, aquele momento fazia parte do projeto de Deus. Mas isso não anula a graça de Deus em alertar, em avisar. Porque de uma forma ou de outra, a vontade de Deus vai ser sempre estabelecida na terra. Olha, no final, o plano de Deus vai se encaixar. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. No final, a vontade perfeita de Deus vai se concretizar. E Paulo diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu finalizo esta reflexão bíblica dizendo a você, meu irmão, minha irmã, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus está no negócio. Recebe esta palavra da parte de Deus. Já deu certo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que consiga escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem? Quem impedirá? Você crê que Deus está trabalhando na sua vida? Você crê que Deus está trabalhando na vida da sua família? Oh, aleluia! Que Deus misericordioso, que Deus piedoso,
Que Deus longânimo, o seu filho sendo massacrado em um tribunal injusto, em uma farsa humana, e não obstante a todo o teatro montado, Deus disse: eu vou falar com aquele homem. Eu vou falar com aquele homem. E sabe o que aconteceu naquela noite? A mulher não conseguiu dormir. Naquela noite, Jeová entrou na mente dela. Porque com Deus é assim. Quando Ele quer operar, Ele não encontra barreiras. Quando Ele quer operar, Ele não encontra dificuldades. Porque o vento do Espírito ultrapassa as barreiras, os obstáculos. Por que tanta preocupação? Por que tanta preocupação? Porventura eu não quebro o arco, eu não corto a lança, eu não jogo os carros no fogo. Diz o Senhor pela sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Para finalizar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Você não faz nem ideia. Você não faz nem ideia. Deus vai destravar o nó que está na mente de alguém. Ele vai entrar na mente de alguém. E Ele está entrando agora pelo Espírito Santo, pela palavra, que vai até a divisão da alma e do espírito. Esta palavra poderosa é martelo de Deus. Ela despedaça o jugo, ela quebra a pedra, ela esmiuça a penha. E com autorização do nosso pastor presidente, perguntamos: aonde está a segunda vida para Jesus? Porque a primeira já está aqui chorando na presença do Senhor. Aonde está a segunda vida? Saia do seu lugar. Já está vindo ali. Traga esse jovem que está levantando a mão aí na galeria, por favor. Desça, meu filho. A segunda vida já está vindo. Onde está a terceira? A terceira pode ser você. Já está vindo ali a terceira vida. Oh, glória. Onde está a quarta vida? A quarta vida pode ser você. Onde está a quarta vida para Jesus? Saia do seu lugar. Rompa os obstáculos, rompa as dificuldades, rompa as barreiras. Jesus está de braços abertos te esperando. Onde está a quarta vida? A quarta vida onde está? A terceira já está vindo ali. Falta você. É você mesmo. Saia do seu lugar, venha receber a Jesus. Onde está a quarta vida? A quarta vida. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Onde está mais uma vida para Jesus? Escute. Especial foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz. Onde está a quarta vida? Venha para Jesus. Não ignore o recado de Deus. Não fique neutro diante de Jesus. Tome uma posição e saiba que a sua decisão
mansão eterna. A quarta vida já está chegando. Levanta a sua mão para adorar o Senhor. Onde está? A quinta vida para Jesus. Onde está? Coisas erradas andem fazendo. Todos de pé, amados. Na condição. Esta é sua hora. Você recebeu uma intimação do céu. A porta se abriu para você, para tomar a decisão certa esta noite. Que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por Cristo e aceitar Jesus sinceramente foi. Onde está você? Receba a força de Deus agora para sair do seu lugar. Receba a força de Deus. Os braços de Deus te tocam. Ele nunca abandonou você. Foi você que saiu da casa do Pai. Mas hoje o recado foi tão claro na sua vida. Onde está você? Onde está você? Aleluia. Se alguém falando agora, convide, olhe do seu lado aí. Nós temos que orar agora, nosso pastor. Quando a gente, olha aí, chegando. Se você olhar do seu lado, nós temos 2 minutos só para isso. Olhe do seu lado, olhe atrás e seja o instrumento de Deus agora. Não esquece o que passou e não sente força para recomeçar e reclama com o próprio coração. Nem dá tempo para ele se recuperar. Bate o desespero como a agonia. É o que você tem sentido longe de Jesus. O fôlego tem cortado a noite. Você tem pensado tanto em voltar. E hoje Deus te trouxe aqui e disse: o recado é esse. Volta. Existe alguém guardando tua vida. É por isso que você escapou e está aqui hoje. Preparando um novo plano pra você. Olha, vindo mais uma vida, um novo plano para você. Há um novo plano. Deus está preocupado com o que o diabo quer fazer nos próximos dias na sua vida. E hoje está dizendo: volta. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, Você vai dar as costas. Você não vai voltar para casa hoje. Não volte para sua casa sem ter renovado o pacto com o Senhor. bate o desespero como água. Onde está mais uma vida agora? Lá na galeria. De uma coisa Tome este passo de fé agora.
mas existe alguém guardando tua vida, preparando. Não desperdice a oportunidade de Deus. Não desperdice a oportunidade de Deus. Hoje é o dia do escape. Foi dito a mulher de nós, casa de tua vida. Deus tem uma nova história para a tua família. Jesus nunca abandonou você. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Está vindo mais alguém na outra mão. Quantas vezes Essa é a hora, essa é a autoridade de Deus. Você que está perto de uma pessoa, te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. nós não queremos deixar você de fora desta oração. Há mais alguém? Há mais alguém? Feche os seus olhos agora, o pastor nos convida a orar. E este irmão que está ao seu lado lhe apoiando, assim como a igreja estará. Está vindo mais alguém? Faça um sinal. 2 vidas da Rede Brasil, 3 vidas da Rede Brasil, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidas. Você está trazendo vidas preciosas e Deus está falando com elas e salvando elas aqui e reescrevendo a história dessas vidas. Olhe agora, pense na cruz de Cristo. Você que está aqui em casa, e pense no grande amor dele por você. Pilatos lavou as mãos e não quis saber dele. Você estava igual a Pilatos, mas hoje Deus te parou a caminhada e disse: não é mais tempo de perder tempo. E você recebeu o toque do Espírito Santo, e é por isso que você está aqui na frente. Agora abra sua boca e diga comigo: Senhor Jesus, passei muito tempo longe de Ti, mas hoje o Teu Espírito me encontrou e me desafiou a entregar minha vida a Ti. O pecado me maltratou, mas hoje eu creio que por causa do sacrifício de Cristo, os meus pecados são apagados e que há uma nova vida em Ti, Jesus, esperando por mim. Todos os planos, todos os pensamentos, abra a boca e diga: filho, todos os pensamentos que Deus pensou para mim, eu sei que em Cristo Jesus eles acontecerão na minha vida. E Satanás, diga: Satanás não terá poder enquanto eu permanecer em Cristo. E teus pensamentos ninguém pode impedir. Eu entrego minha vida a Ti. Me faz uma nova criatura. Tira o prazer para o pecado e coloca no meu coração a alegria da salvação. Perdoa-me, Pai. Ensina-me a Te amar acima de todas as coisas, porque eu quero viver para Ti, andar de joelhos com esta igreja, aprender a Tua palavra, ser cheio do Teu Espírito Santo e um dia chegar nos céus e Te agradecer pela obra linda
que estás começando hoje na minha vida e na minha família. Obrigado pelo perdão e pela salvação, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, ore comigo, igreja. Nós te agradecemos pela tua palavra e pelo fruto da tua palavra. Que esta noite, Senhor, quando há alegria nos céus, haja alegria na terra. Por estas vidas que se rendem a Ti, confirma-lhes a salvação. Escreve seu nome no livro da vida e dá-lhe permanência em Tua casa e crescimento e maturidade espiritual. Que eles tenham sede de Ti, provocado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, faz a obra que só o Senhor pode fazer. Faze-os nascer de novo. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. E todos dizem...